vídeo de hoje vai ter bastante açúcar, tempero e tudo que há de bom, porque afinal hoje é dia de falar de As Meninas Superpoderosas. O desenho foi criado pelo Craig McCracken e estreou no ano de 1998 lá na Cartoon Network. E ele desde então se tornou um grande ícone da TV dos anos 2000 e é um dos maiores desenhos até hoje, um dos mais premiados, e gerou HQ, videogame, mangá, especial de Natal, enfim, várias coisas, e marcou toda uma geração de criança e adolescente. Por isso, hoje eu trouxe algumas curiosidades sobre esse desenho. E assim nasceram as Meninas Superpoderosas. E As Meninas Superpoderosas foi um grande marco para Cartoon Network, a gente já sabe, mas caso você não saiba, esse desenho ele carrega o recorde de maior audiência na estreia da história do canal. E durante os seus primeiros anos de exibição na TV, esse desenho ele foi o líder de audiência e se tornou o desenho mais assistido por muitos anos na Cartoon Network. Chegando até mesmo a ter um avião da Delta Airlines estampado, tá? Além dos produtos que a gente via em todos os lugares. É tipo incrível o poder que um desenho tem quando faz sucesso, né? Durante o seu segundo ano na Faculdade de Belas Artes, o Craig McCracken ele criou uma animação chamada Whoopa's Steel, que era basicamente essa história sobre 3 super-heroínas infantis, e nesse caso elas se chamavam Whoopa's Girls. E esse trabalho acadêmico do Craig acabou sendo exibido em alguns festivais e acabou chamando a atenção da Cartoon Network. E ele acabou sendo selecionado para fazer parte de um programa que a Cartoon disponibilizava para criadores e artistas independentes para fazer vários curtas e, eventualmente, se fizesse sucesso, virar um desenho da Cartoon Network. E foi o que aconteceu e se transformou em As Meninas Superpoderosas, ao invés de Whoopa's Steel. Então já fica a dica aí pra você que tá na faculdade, que tem um sonho aí, ó. O Craig, As Meninas Superpoderosas que deixou ele milionário, era um trabalho da faculdade dele que deu muito certo. Você já ouviu falar da Margaret Kane? Se você é inscrito aqui do canal, você já sabe quem ela é, porque eu já fiz um vídeo falando sobre ela. Vou deixar linkado aqui embaixo na caixa de descrição. E a concepção para a criação das Meninas Superpoderosas foi inspirada nas obras da Margaret Kane. Enquanto o Craig estava estudando animação, ele acabou chegando, diversas pesquisas, acabou chegando até o trabalho da Margaret, que é essa artista americana muito famosa por pintar crianças e pessoinhas com um cabeção e um olhão. E foi daí que ele tirou essa ideia de botar essa característica nas Meninas Superpoderosas. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história da Margaret, que é muito interessante, um pouco trágica, porém interessante, com um final feliz, eu indico o vídeo que eu já falei aqui pra vocês, que eu falo sobre um filme que conta a história dela, que foi dirigido pelo Tim Burton. É muito legal. Lá no ano de 2001, teve um episódio chamado Beat Owls, onde o Macaco Louco, ele, a Princesa e Fuso e Confusão, eles se uniam e se autodenominavam como os Beat Owls. Que, se você ainda não ligou os pontos, não associou, é uma paródia e uma referência para Beatles. Nesse episódio tem milhares de referências aos Beatles, mais de 60 se você for contar. Vai de trecho de músicas deles até cenas icônicas fazendo referências à capa de álbum, enfim, é muito legal. Então, se você por algum motivo é fã de Beatles e não sabia, tá aí, ó, no episódio chamado Beatles, lá de 2001. Mas não é só de animação que o Craig é fã, ele também era muito fã da franquia Pânico, que fez muito sucesso nos anos 90 e nos anos 2000. E um dos personagens mais icônicos e memoráveis da cultura pop é o assassino Ghostface da franquia Pânico. E como o Craig era muito fã, ele fez o convite pro Roger L. Jackson, que faz a voz do Ghostface, para poder dublar o Macaco Louco em As Meninas Superpoderosas. E ele aceitou e acabou comandando a dublagem do Macaco Louco até o fim da série. Aqui no Brasil a gente conhece as meninas como Docinho, Lindinha e Florzinha, mas você sabia qual o nome delas na versão original do desenho? Na versão dos Estados Unidos, a Florzinha é a Blossom, a Lindinha é a Bubbles e a Docinho é a Butch. O que é legal porque a nossa tradução ficou bem coerente com a versão dos nomes, eu achei. Tem a ver com a personalidade de cada uma. E eu achei divertido porque o nome delas todos combinam, tudo com B.
Um dos maiores vilões de As Meninas Superpoderosas é o Ele, que a gente sabe que é o diabo. Inclusive, originalmente, ele se chamaria Devil, na versão dos Estados Unidos, o que eu acho que pra cá ficaria traduzido como Satanás ou Diabo mesmo. Só que a Cartoon achou que não seria muito legal botar algo com uma conotação muito religiosa para um desenho que era para todas as crianças do mundo inteiro. Então a Cartoon pediu que tirassem esse nome, né, Devil, e ficou ali como ele até eles decidirem o que fazer. Só que o Craig acabou gostando porque também criou esse mistério do nome dele. É quase como se as pessoas tivessem o medo de falar o verdadeiro nome dele. Então acabou que de uma adaptação ali que precisou ser feita, transformou em algo ainda mais interessante, porque todo mundo sabe que ele é o diabo, só que é muito icônico chamar ele de ele, né? Pra mim isso gerou até mais impacto e mais poder, né? Deu mais medo do personagem e deixou tudo muito mais interessante. Muita gente não sabe, mas As Meninas também tiveram um filme para chamar de seu, que foi produzido pela Cartoon lá em 2002. E nele conta a história antes da história que a gente acompanha na série animada. A gente vai ver a história das meninas, o nascimento delas e o macaco louco, que é o grande arqui-inimigo delas. Só que acabou não tendo tanto sucesso quanto esperado. O filme ele custou cerca de 11 milhões e acabou arrecadando 16, o que pra gente pode parecer muito, mas para uma produção de filme, esse retorno meio que não se paga e é considerado sim um fracasso. Segundo Craig, muito desse mau desempenho do filme foi por conta que muitos fãs, principalmente os fãs meninos, tinham vergonha de sair publicamente para ver um filme sobre as meninas superpoderosas. Pode parecer que ele tá passando um pouco de pano pro fracasso do filme, mas faz sentido, porque tinha sim um pouco de vergonha. Apesar de ser um desenho que tinha muita luta, ação e vilões, uma coisa com uma atmosfera bem de super-herói, todos os garotos eu lembro perfeitamente, porque eu era criança nessa época. Todos os meninos assistiam, porque era uma época que a gente assistia um único canal que passava um desenho atrás do outro. Então a gente via tudo, todos os desenhos. E muita gente, todo mundo gostava de As Meninas Superpoderosas, mas os meninos sempre tinham receio de falar porque era meio zoado. Então, apesar de parecer que ele tá ali meio que inventando uma desculpa, eu acho que tem sim uma parcela de culpa aí no fracasso do filme, sim. Mas bom é que tudo isso mudou, né? Hoje em dia não tem muito mais disso. Eu acho, eu assim espero. O Craig ele abandonou a direção das Meninas Superpoderosas lá na 5ª temporada porque ele estava começando a ficar saturado. Ele achou que a Cartoon já estava estendendo demais, estava durando tempo a mais do que ele imaginou que fosse durar. Então o Chris Savino assumiu o seu lugar para o Craig poder trabalhar no seu próximo grande trabalho da Cartoon Network. E assim, era um dos meus desenhos favoritos e eu fiquei muito chocado porque eu fui descobrir fazendo o roteiro desse vídeo. O Craig estava simplesmente trabalhando na Mansão Foster para Amigos Imaginários. Eu não sabia que esse desenho era dele, até porque naquela época eu só assistia desenho, né? Eu não ficava atrás de quem criava os desenhos. E faz muito sentido, porque assim, são desenhos muito bons, muito bem escritos, muito bem elaborados. E eu amei saber que foi ele que criou a Mansão Foster, porque por um grande período da minha vida, esse foi o meu desenho favorito. Inclusive, se você gostava também de Mansão Foster, comenta aí embaixo pra mim, por favor, pra saber se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso. E pra vocês verem que, assim, não importa o dinheiro que é investido, tem uma hora que o artista, ele já usou todas as suas armas possíveis para criar. E a Cartoon acabou saturando até o Chris Savino, que tinha servido para substituir o Craig. E ele também a abandonou depois de um tempo, porque ele já não tinha mais de onde tirar a ideia. Então a Cartoon voltou atrás e ofereceu um novo contrato para o Craig para continuar para uma 7ª temporada. Só que independente do dinheiro, do valor desse contrato, ele recusou, o que deixou a galera ali da Cartoon um pouco chocada. Mas tem um momento ali da carreira de um artista, né, que ele já tem meio que todo o dinheiro que ele precisa para viver. Então ele não ia saturar o trabalho do coração dele, que para ele já tinha sido saturado há muito tempo atrás, né?
Se você é um pouco mais novo ali, da geração que era criança na década de 2010, talvez você já saiba disso. Mas se você foi criança, assim como eu, nos anos 2000, talvez você não saiba que Meninas Superpoderosas teve um reboot em 2016. A Cartoon resolveu trazer de volta as meninas para poder, né, abraçar ali uma nova geração de crianças, só que não rolou muito, não tinha aquele espírito, não tinha a magia do original. E olha que essa nova versão tinha a direção do Nick Jennings, que é o produtor de Bob Esponja, que é também assim um desenho icônico, mas nem assim conseguiu arrebatar o coração da nova geração. E apesar dela ter sido cancelada em 2019, ela teve 3 temporadas e mais de 100 episódios, o que curiosamente ela meio que foi maior em termos de episódios do que a versão original, que teve o dobro de temporadas. Mas independente de quantidade, né, não teve qualidade suficiente para arrebatar ali o coração das crianças novas e precisou ser cancelada lá no ano de 2019, infelizmente. Mas de qualquer forma, isso não apaga todo o histórico, o sucesso e a relevância que esse desenho tem até hoje. E talvez, quem saiba, um dia, né, algum streaming ou então a produção chame Craig de volta, ele tenha novas ideias, ou faça um filme para o cinema com uma história boa que ele acha necessário ser contada, né? Vamos torcer que sim, porque é sempre legal ver esses desenhos sendo revisitados, mas também de uma forma boa, né? Com qualidade de roteiro, porque também a gente não quer ver uma história que a gente ama sendo feita de qualquer forma e aí acabar sendo lembrada pelo público como algo flopado, né? A gente também não quer isso, não é legal. E assim nasceram as Meninas Superpoderosas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu trouxe as maiores curiosidades que eu achei, assim. Tem algumas outras que eu não coloquei aqui no vídeo, mas as mais interessantes eu trouxe pra vocês. Mas caso você saiba de alguma que eu não comentei aqui, comenta aí nos comentários pra mim, por favor. Comenta nos comentários, né? Escreve aí embaixo. Porque talvez outras pessoas não saibam, né? E vocês troquem ideias. E eu também, talvez eu não saiba, apesar de eu ter procurado bastante. Sempre tem alguma coisa que a gente deixa passar. Então, se você acha que tem alguma curiosidade, algo mais interessante do que eu falei aqui, comenta aí pra gente conversar. E como eu já disse aqui anteriormente, eu falei sobre a Margaret em um vídeo do Tim Burton, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos desse tipo. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez. Não esquece de dar like e compartilhar com seus amigos. E até o vídeo da próxima semana.